Ok, a pergunta, mas a gente sabe que é a pergunta 1. Tá. Então, na pergunta 1, né, a relação do Brasil com a China e duas questões, são os riscos geopolíticos e os riscos estruturais, né? Então, acho que vamos começar pela segunda ali, que são os riscos estruturais, tá? Que, basicamente, o que está acontecendo hoje em relação à China aconteceu na relação do Brasil com a Inglaterra no século XIX, aconteceu com o Brasil e os Estados Unidos no século XX, e agora no século XXI está acontecendo com a China, né? Que é a gente seguir a teoria liberal clássica do comércio internacional do Davi Ricardo e se especializar na produção de bens primários e ser importadora de produtos manufaturados e produtos tecnológicos, né? São vários os riscos estruturais, né? O primeiro deles é identificável desde que o Brasil ingressou no período neoliberal e perdeu o, a vontade de ser um país industrializado, né, que tinha acontecido aí durante a era Vargas até o final dos governos militares, né, que era fazer uma indústria de base nacional. E o problema é o empobrecimento relativo do país, né? Então, à medida que a divisão internacional do trabalho se aprofunda nessas condições, o Brasil vai perdendo participação no comércio e na economia mundial, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, Lisiane, o Brasil, em 1980, produzia mais bens industriais do que a China, tá? Na verdade, ele produzia mais bens industriais do que a Índia e a China somados, né? E hoje, ele ocupava mais ou menos 5% da economia mundial. Hoje ele ocupa mais ou menos 4% e está perdendo o seu tamanho relativo, tá? Então, esse risco estrutural, ele está acontecendo, ele é verificável, né? A gente tem perdido indústria, né? E com isso a gente perde diversidade de capacidade produtiva e os riscos geopolíticos aumentam porque a nossa dependência externa aumenta. Isso é um tema clássico da economia brasileira, da década de 50, por exemplo, do século passado, com Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, né, que mostrava que o aprofundamento dos riscos estruturais, eles criam também riscos geopolíticos, né, que é a dependência. Né? O Fernando Henrique escreveu um livro chamado A Teoria da Dependência, né, em que isso estava no horizonte. Então, a primeira questão. Só um pouquinho. Quem que escreveu Teoria da Dependência? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique. O teu ex-presidente, o Enzo Faleto e o Fernando Henrique Cardoso, teoria da dependência, tá? E então é a primeira questão, tá? Então o risco estrutural ele aumenta porque a dependência da economia brasileira ela aumenta. Agora, do ponto de vista geopolítico, a coisa é um pouquinho mais complicada porque o Brasil tem vínculos culturais com os Estados Unidos mais fortes do que com a China, né? Então a gente consegue ter políticos brasileiros e os políticos, acho que é sempre cuidado pessoalizar eles, né, embora nem seja fácil esquecê-los, tá? Mas né, tem uma questão que eles representam uma parcela da sociedade, né? Uma parcela da sociedade brasileira que encontra em Miami o seu paraíso, né? E tem bastante gente, tá? Não dá para desmerecer assim. Então, isso cria um atrito geopolítico com os Estados Unidos, onde a gente tem uma parte da população que vai apoiar, prefere ser dependente dos Estados Unidos que ser dependente da China, mesmo que os termos com a China eventualmente sejam melhores, né? E não só isso, né? A gente corre o risco sério, né? E cada vez mais visível no horizonte de intervenção dos Estados Unidos no Brasil de novo, né? Que eles já fizeram despudoradamente na Venezuela, estão querendo fazer no México, estão fazendo na Argentina, e o Brasil não tem uma estrutura institucional capaz de fazer frente a uma investida norte-americana, né, de inteligência, né, digamos, colocando as suas agências de inteligência nisso, né. Então, a gente corre o risco sério de uma intervenção e caso tenha uma intervenção norte-americana,
o risco de um aumento da reprimarização da economia brasileira, ele aumenta ainda mais, né? Não é do interesse dos Estados Unidos que o Brasil tenha indústria nenhuma, né? E inclusive, hoje, ele não tem condições de transferir filiais das suas matrizes industriais para o Brasil, que é uma coisa que a China está fazendo. Só assim, o senhor falou o neoliberalismo no Brasil. O senhor considera que começou quando? Depois da ditadura? Não, oficialmente com a eleição do Collor de Mello em 91. Collor de Mello, tá. Não parou, né? Eu acho que o senhor considera que está respondida? Acho que sim. Tá, então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Daí conjuntura política. Em uma conjuntura política marcada por polarização e instabilidade, até que ponto a adoção de regras fiscais restritivas, sob o pretexto de garantir credibilidade ao mercado, limita a capacidade do Estado de atuar de forma anticíclica? Então, nessa pergunta, assim, essa questão das regras fiscais restritivas e a credibilidade do mercado está associado à visão neoliberal, que é uma mistura hoje de escola neoclássica com escola austríaca, né? E limitar a capacidade do Estado, historicamente no Brasil, está relacionado a duas coisas, né? Políticas keynesianas, que é a intervenção no curto prazo, e políticas nacional desenvolvimentistas, que é uma intervenção no longo prazo, né? Então, o que acontece? Essa credibilidade, tá, é coisa de mercado, tá? Eles são grandes donos, proprietários de meios de comunicação, são grandes anunciantes, né? E eles que definem a credibilidade deles, né? A revelia dos interesses nacionais, tá? Então, também é importante dizer que a classe rentista brasileira, ela não é uma classe rentista nacionalista, né? Mas ela é uma classe que atenta contra os interesses, né, de médio e longo prazo do país, tá? Então, limita a capacidade do Estado de atuar de forma anticíclica, limita a capacidade do Estado de promover políticas industriais e estratégicas ativas e aumenta e aprofunda a nossa dependência tecnológica e a nossa fragilidade geopolítica. Mas só perguntando sobre essa questão, assim, mas assim, eu, né, sou mais velhinha, né, do pessoal ali, eu tinha a impressão que nos 2 primeiros governos Lula, o Lula vagamente tinha um projeto de país. Né? E agora, esse último mandato, parece que não tem projeto nenhum, né? Tem essa impressão também? Sim, sim. E aí, o marco teórico da economia é a economia política, né? Porque o que acontece? No primeiro e segundo mandato do Lula, a gente teve extraordinários ganhos de intercâmbio internacional. Tá? Eu cheguei a fazer um trabalho, quando eu estava na graduação, e a gente aumentou a nossa exportação 4 vezes, basicamente de soja, a gente está falando, né, e de produtos minerais, e o preço aumentou 3 vezes. Ou seja, os nossos ganhos de intercâmbio aumentaram 12 vezes. Tá? Por isso que entrou tanto dinheiro na URGS, por exemplo, né, e no primeiro e segundo governo Lula, porque a gente estava ganhando em termos de intercâmbio com a China, porque a China estava comprando no mercado internacional e a gente era grandes vendedores para a China, né? Então, isso dava condições de ter uma certa organização de uma política nacional, tá? E que agora, na verdade, a gente está num momento recessivo, né? Em função das guerras do regime internacional. Então, o dinheiro está mais escasso, é uma primeira coisa. E uma segunda coisa, tá? Que é sempre desconfortável dizer, mas, enfim, né? A gente tem que tratar desses temas. É que a nossa democracia ela é disfuncional com relação a um projeto de desenvolvimento, tá? Porque, na verdade, o que a gente tem visto, né, é uma disputa do orçamento entre frações de classe, entre grupos de interesse, e essa disputa pelo orçamento não sobra para políticas de médio e longo prazo. Tá? Então,
né? E o principal, digamos assim, beneficiário, né, dessas políticas é a classe rentista, né? Com juros de 15% ao ano, né? O juro real aí deve estar 11, 12% ao ano. O que simplesmente impede que tu tenha qualquer tipo de projeto nacional, porque não existe caixa, não existe, né? Eu acho que é uma coisa, tá? Aí quando a gente entra assim na questão do governo Lula, né? A gente tem que falar do PT, né? E o PT perdeu, na minha opinião, tem perdido a mão, tá? Por vários motivos que não convém aqui explicitar, mas né, são projetos de partido que não conversam, né, com um projeto estratégico, né, para dizer o mínimo. Vamos para 3. Distribuição de renda e desenvolvimento. Historicamente, o Brasil é marcado pela forte concentração de renda. Do ponto de vista macroeconômico, sabendo que as classes mais baixas têm maior propensão a consumir, de que maneira a captura do orçamento e do sistema tributário por interesses de elites atua como limitador da demanda efetiva e, consequentemente, do crescimento econômico e do desenvolvimento social do país? Limita a demanda efetiva porque as pessoas não têm dinheiro, né? Basicamente é isso, né? E também, né? E não que isso seja exatamente, tá? Tu ter a capacidade ociosa, tá? Tem um economista brasileiro muito interessante chamado Inácio Rangel, tá? Que eu tenho até um artigo que é publicado na revista de Economia Política sobre o Inácio Rangel, que é um autor que analisa a capacidade ociosa da indústria brasileira. E a capacidade ociosa da indústria brasileira ela é muito alta, tá? Porque, como a gente tem a renda concentrada, as empresas ganham dinheiro vendendo mais caro, porque elas podem ou vender mais produtos a preços mais baixos ou vender menos produtos a preços mais altos, né? E é generalizado hoje no Brasil a cartilha, né, de que é melhor para os empresários e para as empresas venderem menos a preços mais altos do que venderem mais a preços mais baixos, né? Então, também esse é um problema, né, que tem a ver com uma coisa que o Celso Furtado chamava atenção lá na década de 60, 70, que é a grande concentração dos mercados no Brasil na mão de poucas empresas, tá? Por exemplo, se vocês forem no supermercado, quantas marcas de massa vocês encontram? Quantas marcas de sabonete, de papel higiênico, do que vocês imaginarem, tá? Vocês vão em qualquer grande supermercado, né? Atacarejo que seja, tá? São 3, 4, 2 marcas. E isso faz com que essas marcas tenham um poder de mercado. Então, também, por um lado, a gente tem uma baixa massa salarial, os salários são baixos, né? Mas, por outro lado, a gente tem preços elevados em função do alto grau de oligopolização da economia brasileira. Mas não é só oligopólio, né? Porque o oligopólio ainda é uma estrutura de mercado. A gente tem cartel, que é, de acordo com o pensamento neoclássico, ilegal. Ele lesa o consumidor, né? Porque ele é conluio de empresas, tá? Mas aí, por exemplo, vocês têm redes de supermercado em Porto Alegre que fazem promoção de verduras na terça, a outra faz na quarta, a outra faz na quinta. Isso não é concorrência, gente, tá? Isso aí é combinação de preço e a autoridade econômica devia autuar essas empresas, mas não é isso que acontece. Agora é a 4? Deixa eu ver, que eu já... não, agora é a 4, isso. Embora os índices de desemprego tenham apresentado queda, observa-se uma forte expressão da uberização e de subempregos. Essa flexibilização precarizada não estaria corroendo a massa salarial real e enfraquecendo o mercado consumidor interno, a demanda efetiva? Aí tem 2 perguntas, né? Primeiro tem a ver com o índice de desemprego, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Teve flexibilizações naquilo que se chama desemprego, tá?
O que é o desemprego, na verdade, né? Emprego são as pessoas que estão procurando trabalho nos últimos 3 meses, tá? Então, a massa de pessoas procurando emprego, ela tende a ser menor do que a população economicamente ativa, do que a PEA. Isso aí tem várias explicações, né? Tem o desalento, por exemplo, né? As pessoas que cansaram de procurar trabalho, mas também tem mudanças no índice de desemprego que atribuem, por exemplo, a pessoa empregada é aquela que tem um trabalho 1 hora, uma vez por semana. Tá? O que, na verdade, explica por que a gente está perto do plano de emprego no Brasil, porque quando a gente conversa com as pessoas, não é isso que a gente vê. Né? A gente vê uma imensa ociosidade no mercado de trabalho, né? As pessoas com 2, 3, 4 empregos para poder sustentar renda, e então, na verdade, assim, né? Ele formalmente ele apresenta queda porque o índice é muito flexível, tá? Eu acho que é a primeira coisa, né? Então, a segunda coisa, né, que como as rendas são muito baixas, tá, a gente vê as pessoas desesperadas atrás de trabalho. Então, elas se dispõem a se flexibilizar e trabalhar 14 horas no Uber, por exemplo. Cumprir longas jornadas de trabalho a rendimentos muito baixos. Né? Então assim, né, são questões um pouco diferentes. Né? Uma coisa é a massa... E também uma outra coisa que para falar de emprego no Brasil, é que uma boa parte dos rendimentos do trabalho está vinculado ao salário mínimo, que também é um indicador oficial de reajuste de aposentadoria e de benefícios, etc. e tal. Então, uma maneira de diminuir os custos, os gastos com benefícios no orçamento é segurar o salário mínimo. Tá? Essa política sim corrói a massa salarial, né? Porque existe uma relação direta entre a massa salarial e o valor do salário mínimo no Brasil, né? Mas que hoje em dia o reajuste do salário mínimo não depende só de questões do mercado de trabalho, mas também, sobretudo, de questões previdenciárias e de endividamento do setor público, né? Tá? Então, a questão fica embrulhada ali, né? Porque a gente não consegue desvincular, né? Tem bons motivos para não desvincular as aposentadorias e benefícios do salário mínimo, por um lado, né? Mas, por outro lado, o salário mínimo também não cresce, não é reajustado, porque tem uma massa importante de aposentados e de benefícios que são pagos usando ele como indicador. Ele é muito pequeno. Tá bom, obrigada. Vamos para a próxima. Tá mudo. Tá mudo. Apesar das tentativas do governo de aumentar investimentos, o Brasil ainda lida com um baixo crescimento estrutural em setores estratégicos. Considerando que o investimento privado depende das expectativas de um lucro, eu não sei se eu vou falar certo, Animal Spirits, como o investimento público em infraestrutura e inovação pode ser orientado para atuar como um verdadeiro indutor, destravando as expectativas do setor privado, ao invés de ser visto apenas como gasto. É a grande questão, né? Tanto no curto prazo keynesiano e no longo prazo desenvolvimentista, né? Mas a questão é que o orçamento brasileiro hoje ele está capturado pelo mercado financeiro, tá? Eu nunca vi ninguém falar não sei, vocês me corrigem se eu estiver errado. Vocês ligarem a Globo News ou a CNN ou a Record e disserem, não, porque os gastos do governo com juro... tá? Educação é gasto para eles, tá? Juro para banqueiro não é. Né? Então, de novo, a gente volta na mesma questão que é o modelo de crescimento, que isso é inescapável, né? É um modelo de crescimento baseado na financiarização da economia, né? Onde se entende que botar dinheiro num fundo da XP é fazer investimento, tá? O que, na verdade, tecnicamente falando, né, falando para economista, não é. Tá? Investimento é aquilo que aumenta a capacidade produtiva. Não tem a ver com especulação do mercado financeiro. Né?
E então, sim, o investimento público nos países, e não é só no Brasil, viu? Isso é o list desde 1840, tá? O investimento público ele tem que ser indutor do desenvolvimento, porque é o Estado que se dispõe a correr o risco de longo prazo nas economias periféricas. Tá? Nenhum investidor vai tirar o seu rico dinheirinho do bolso e correr risco em projetos que demoram 5, 10, 15, 20 anos para ter retorno. Quem faz isso é o Estado brasileiro. Né? E aí a gente volta à ideia do projeto, né? Só para assim, não ficar só malhando, né, o Brasil, assim, durante o processo de substituição de importações, entre a década de 30 e a década de 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, gente, com intervenção do Estado. Tá? Vocês estão estudando isso. E aí, quando o Estado sai da economia, a economia para de crescer. É isso que acontece, assim, né? Olhando na perspectiva histórica, é isso que acontece. Por quê? Porque o investimento público que puxa o investimento privado na periferia do sistema capitalista. Tá? Não tem outro jeito. Mas isso não é só no Brasil, isso é na Alemanha, isso foi na China, isso é no Canadá, isso é na França. Né? Qualquer país que queira ter taxas de crescimento e ter manter a sua participação na economia mundial, tem que ter participação ativa do Estado na economia real, e não só financiando o juro de banqueiro. Até, claro, não sei números, mas até os próprios Estados Unidos, várias coisas estratégicas, a tecnologia veio de pesquisas militares, que também foi o Estado que investiu, e daí depois as empresas se apropriaram, né? Daí foram capitalizar aquilo, né? Mas o grosso dos anos de investimento foi o investimento do Estado, né? Americano também. Isso, mas o que acontece é que dizem que é em empresa privada, mas o contrato é público. Quem paga, quem faz os contratos, quem celebra os contratos é o Estado, né? Então, assim, é a Lockheed que faz o caça, não sei o quê. Tá, mas o dinheiro vem da onde? Não é eles que desenvolvem. O P&D não é... O risco do P&D não é deles, o risco do P&D é do Estado, tá? E assim que funciona por uma questão muito simples, porque, como você escreveu ali, o investidor só investe se tiver expectativa de lucro. Né? Tipo, o cara vai fazer, por exemplo, uma outra coisa, inovação. Como é que o cara vai fazer inovação se ele não sabe se vai dar certo? Por que ele vai botar 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão num troço que não sabe que vai dar certo? Alguém tem que pagar o risco. Tá? E aí é inescapável, quem paga o risco é o Estado. Tá? Só ali esclarecendo, porque você falou P&D é pesquisa e desenvolvimento, né? Isso. Tá. Eu vou... Tá respondida essa, então? E assim, só para dizer, por exemplo, o que tem acontecido com o investimento público. O BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, existe para fazer isso, tá? Qual não foi minha surpresa quando eu vi que o BNDES que estava financiando a concessão da Redenção, financiando a concessão do Ibirapuera, financiando a concessão dos cânions de Itambezinho, financiando a concessão do Harmonia. Por que um banco de desenvolvimento está botando dinheiro público em concessão de parque, gente? É um absurdo. E só eu que acho isso, eu digo assim, mas é um escândalo. Eu acho que todos os economistas, meus colegas, estão tudo assim, não, mas eles vão ter retorno, né? Porque o BNDES depois cobra do caixa do ente público, tá? Mas agora vem aqui o nosso governador do estado querer fazer um shopping center do centro administrativo com dinheiro do BNDES. Isso não é desenvolvimento, isso não é inovação, tá? Isso é mutreta, tá? Tá, não, falta, não, mas é assim, e aí não é só falta de projeto nacional, assim, né? É o de um entendimento mínimo do que é desenvolvimento econômico, o que é desenvolvimento social, que, aliás, se vocês fizerem uma pesquisa, tá, uma boa parte dos shopping centers no Brasil é financiado com dinheiro público. Tá? É um escândalo. Tá? E colocam... Tem um orientando meu, que agora já defendeu, que trabalhava no Badesul. Tinha salão de cabeleireiro e psicólogo como inovação. Não. Entende? Não dá, não dá. Assim a gente vai ficar bem atrás da China mesmo. Não, mas ali quando o senhor falou em outra pergunta, a questão das elites, né? Enfim, na verdade elas estão em todos os lugares. Elas estão no BNDES, ela não está com uma visão de não um carguinho, né? Mas uma profissão que é porque quem indica, tu sobe a seleção, teve os contatos certos, continuou desde a agenciazinha que tiver numa cidade lá,
seja de explorar o água, qualquer recurso natural, vai ser a elite como... Né? Então, a visão não muda, né? Não, dentro da URGS não muda, Alice. Pode ser... A gente pode fazer uma terapia em outro momento, mas é isso, tá? É uma visão, né? Que nem agora, só você não falar da URGS, mas que nem o governo digital, tá? Os formuladores de política pública acham ótimo fazer governo digital pelo celular, mas a vovó não sabe usar, tá? Minha mãe não sabe usar, um monte de gente não sabe usar e eles dão de barato que tudo pode ser pelo celular, porque essa turma que formula não sai do celular, que é diferente do resto do povo brasileiro, que tem que trabalhar. Mas você sabe que eu tive um senhor mais idoso que eu conheci, ele sabia usar. Só que ele tinha, por exemplo, acho que era Itaú, e daí Itaú, por exemplo, tem um código, ele muda, né? Dura 60 segundos. Só que não é que ele não sabia usar, ele não enxergava rápido o suficiente para olhar o código e digitar. Quando ele terminava de digitar no autoatendimento, por exemplo, já transformou o código, bloqueava a senha. Não por saber usar, porque ele não tem a velocidade manual e visual para fazer a coisa nos 60 segundos, né? Mas os exemplos são inúmeros, tá? Mas é isso, é uma visão, né? É uma visão de classe média, de quem ganha bons salários, de quem tem estabilidade no emprego, de quem tem férias, de quem tem laptop, celular, né? Enfim, que consegue fazer coisas que as pessoas que estão na vida real do Brasil, né? O grosso da população não consegue fazer, né? Mas isso sim, eu não tenho dúvida, tá? Que é uma questão assim, a elite num termo amplo, né? Incluindo, evidentemente, professores. Tá, então eu vou passar para a próxima. Fechou de novo o microfone. Agora deu. Inflação. Analisando a trajetória recente da inflação no Brasil, você avalia que a pressão inflacionária atual possui uma natureza predominantemente de custos, choques de oferta, variação cambial, preços administrativos ou de demanda? Custos, preço administrado. Tá? De novo, porque os preços administrados eles são mais de 50% dos preços praticados no Brasil. Tá? E esses preços administrados eles são a energia elétrica, a água, o transporte, tá? Que é o básico que o nosso dinheiro vai. O grosso do dinheiro de qualquer pessoa, até a classe média, vai em preço administrado. Tá? Então, aquela cesta básica também, né? Oi? Aquela cesta básica também, né? Isso, tá. Preço administrado é o essencial do que tu precisa para viver, tá? Preço de mercado é o chocolate, é a viagem, é coisas que tu deixa para um segundo momento, tá? E tem vários estudos, eu não sei o que estou dizendo isso, tá? Tem vários estudos que mostram que nos últimos 30, 40 anos o núcleo duro da inflação brasileira é preço administrado, tá? Que tem a ver com a cooptação das agências regulatórias pelas empresas dos setores, tá? Ela não é uma inflação, não é um problema de inflação de demanda, porque a gente falou já, a massa salarial é achatada, tá? Então ela só seria uma inflação de demanda se tivesse salário alto. Me apresenta quem? Quem? Não tem, entendeu? Não tem. Aí quando tu tem qualquer soluço de aumento de salário, que nem aconteceu, tá? Falei, dei uma malhada no PT, mas é verdade, né? Uma das principais causas que a Dilma caiu foi por causa do aumento real do salário mínimo, tá? E aí tu começa a ter superlotação em aeroporto, começa a ter fila no supermercado, não sei o quê, porque a estrutura da economia brasileira, ela não foi pensada, nunca foi pensada para ser uma estrutura de uma economia de massas, tá? Ela foi pensada desde a indústria automobilística. O Brasil começa a indústria automobilística na década de 50 produzindo carro de luxo para o presidente, para o diretor,
não era carro para o trabalhador, não era, né? Nunca foi, tá? E continua não sendo. Daí, investimento e consumo. Levando em consideração a atual trajetória da formação bruta de capital fixo e do consumo das famílias, de que forma o alto custo de capital, juros reais elevados e a incerteza limitam a expansão da capacidade produtiva. É que o juro é o custo de oportunidade do dinheiro, tá? Se o sujeito ganha 15% ao ano de pantufas em casa, por que ele vai sair para fazer um investimento para empreender? Ele não vai fazer, entende? Fica com a máquina velha, ele não vai trocar uma máquina velha para uma máquina nova com 15% de taxa de juros. O real é um pouco menos, eu sei, é 12, 11, mas assim, o cálculo é básico, gente. Vocês têm 1 milhão, tá? Se vocês têm 1 milhão e botam no banco a 15%, quanto dá num ano? 150 mil. Tá, 150 mil divide por 12, tá? Dá 10, dá 11, dá 12 mil, dá 144 mil. Vocês ganham 12 mil por mês e ainda sobra 6 de 13º. Por que vão sair para investir? Entendeu? Por que vão sair para correr risco, empreender, alugar um espaço, alugar uma máquina, contratar funcionário, não sei o quê, se tu fica em casa ganhando 15%? Tá? Então, é a primeira coisa, né? A segunda coisa, né, quando a gente abre a formação bruta de capital fixo no Brasil, a gente tem um espanto que a maior parte da formação bruta de capital fixo no Brasil é imóveis. Não é máquina, não é equipamento, tá? E por que isso é um problemaço? Porque é máquina e equipamento que aumenta a produtividade da economia. Então, a produtividade ela é baixa, entre outras coisas, não é porque o trabalhador não trabalha, tá? Mas o trabalhador podia estar usando uma britadeira, mas está usando uma reta, tá? Porque o salário é baixo e o sujeito ganha mais dinheiro no mercado financeiro do que tendo investimento físico um prazo mais curto. Então, ele dá uma marreta para o sujeito quebrar pedra. Tá? Né, grosseiramente falando, é isso que acontece com toda a economia. Tu não tem um real interesse, embora tenha uma ideologia da inovação, o empresário brasileiro não é inovador, gente. Tá? Me apresentem um que é inovador. Tá? Basicamente, o empresário brasileiro hoje pega o seu lucro e compra imóveis. Por que vocês acham que o metro em Camboriú está 200 mil reais? Tipo, não é porque estão fazendo investimento. Entendeu? É inversão financeira. E aí entra na conta de formação bruta de capital. Se a gente tira a inversão financeira, tira os imóveis, tá? A gente tem que chorar no cantinho, porque a taxa de investimento brasileira é minúscula, tem diminuído nos últimos anos, e isso nos fragiliza, lá voltando para a primeira pergunta, né? Porque a produtividade da economia não cresce. Ai, professor. O senhor entendeu que está respondida essa questão, então? Sim. Agora, 8. Política fiscal. A migração de indústrias brasileiras para países vizinhos como o Paraguai é frequentemente atribuída à busca por uma menor tributação e ao chamado custo Brasil. Na sua visão, esse movimento reflete puramente uma carga tributária e trabalhista elevada ou expõe falhas mais profundas da nossa política econômica, como a ausência de uma política industrial coesa, gargalos de infraestrutura e a desarticulação de cadeias produtivas locais? Eu acho que, assim, basicamente porque sim, a pergunta é complexa, tá? Mas tem a ver com tudo que a gente já falou, né? Primeiro, porque sim, a gente tem uma desarticulação das cadeias produtivas locais, não tem dúvida, tá? Segundo, qual é o objetivo das indústrias que estão indo para o Paraguai, tá? Que também é uma outra coisa, né? Porque não fica muito claro, mas basicamente elas são plataformas de exportação, tá? Que tem a ver com a divisão internacional do trabalho, com a nova inserção das economias periféricas, né? Agora, a nossa carga trabalhista ela não é elevada, né? Depois das várias reformas trabalhistas que a gente teve, né? Porque sempre dizem, né, que a carga trabalhista é bom, porque tem que pagar
férias, porque tem que pagar hora extra, porque tem que pagar isso. Tá? Eu tô preparando uma aula hoje justamente sobre mercados de trabalho. O trabalhador francês, ou trabalhador holandês, ou trabalhador alemão tem direito a 5 semanas por ano de férias remuneradas. Eles têm trabalhado de segunda a quinta. A jornada de trabalho é 34, 30 horas, né? E, enfim, e eles têm a indústria deles, tá? É que a indústria é mais produtiva que a nossa, né? Então, não sei, tá? Mas acho que sim, ó, não tem política industrial, tá? Tem gargalos de infraestrutura, tem desarticulação de cadeia produtiva, tem um alto índice de conflito capital-trabalho também, né? Embora tenham, a reforma do Temer tenha acabado, né? Basicamente com a justiça do trabalho, né? Mas não é isso, gente. Tá? A questão sempre que a gente tem que entender, e o Brasil tinha indústria com CLT, com carteira de trabalho assinada, com não sei o quê, crescia, é expectativa de lucro, né? Porque o trabalho do mundo real, no Brasil, ele tem que dar mais de 15%. Tá, mas eu não sei exatamente quais essas indústrias, enfim, o que está acontecendo no Paraguai, né? Mas, assim, o senhor falou que as pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões, mas não tem esse investidor mais ou menos assim, que não é um grande, né? E justamente não é que ele não que tenha mais tributo, né? Mas no sentido de que ele não consegue se apropriar do Estado, né? Porque tu está mais regulado, né? Supondo que o Paraguai esteja menos regulado. Mesmo quando tinha mais regulação, vamos dizer, a gente sabia que grandes empresários subornavam, enrolavam, né? Tinham uma apropriação do Estado, se deixa comigo, né? Quem conhece quem, né? E daí tem uma leva, você que entrou depois, não consegue se apropriar. Daí se é mais fácil lá que está menos regulado do que aqui, ou não tem nada a ver. Assim, Estou ficando muito longe. eu uso o livro do Chang, tá? Economia, modo de usar. Tem PDF, depois eu posso te passar, tá? É um livro maravilhoso, tá? O Chang tem vários livros que são muito bons. A Coreia do Sul foi um dos países que mais cresceu nos últimos 30 anos no mundo, tá? O Chang, lá pelas Santas, ele cita, tem cerca de 90 regulações, 90 licenças que o empresário tem que tirar na Coreia do Sul. E é uma das economias que mais cresce no mundo, não é? Tem essa falácia da desregulação, né, que diz, não, desregulando os investidores investem mais. Eles investem, o investimento é sempre na expectativa do lucro, tá? Ele tem muito pouco a ver com a questão regulatória, né? Por exemplo, mesmo assim, mesmo quando a gente fala do custo Brasil, não sei o quê, tu pega as 200 maiores empresas no Brasil, todas elas têm isenção fiscal. A gente pega aqui, ó, Souza Cruz, Marco Polo, Gerdau, Grupo RBS, não sei o quê, todos eles têm isenção fiscal, nenhum deles paga ICMS. Tá? Tá? Mas é assim, eles não pagam, tá? Tem a lista, né? Inclusive, é tão poderosa essa lista que tu nem sabe quem são, tá? Eu sei quem são porque eu tenho uma colega que trabalha com isso, tá? Que é a professora Rosa Chiesa, que conhece muito essa questão tributária no Rio Grande do Sul, tá? E os grandes grupos não pagam. Você sabe aquele grupo do Dória, que foi governador de São Paulo? Sim. Ele era lobista. Sabe, lobista de quem? Ele tem um grupo chamado LIDE, tá? Que faz reuniões uma vez por ano fora do Brasil e convida magistrados, altas autoridades políticas, e o clube dele é composto pelos maiores devedores de ICMS e sonegadores de imposto de renda do Brasil. Então não é que não paga, não é que é alto. Para eles não é. Para nós pode ser, entende? Mas para eles não é isso, tá? Aí, agora, o tipo de indústria que tá migrando para lá, eu vou dar uma olhada, tá? Eu sei que tem muita coisa de beneficiamento, né? Indústria de transformação, mas é que aí também tem a ver com outras questões, assim, com estratégia das empresas, proximidade com a China, tem outras coisas ali, tá? Que depois eu posso dar uma aprofundada e a gente pode conversar aí no próximo momento. Tá bom. 9. Política monetária.
considerando o contexto econômico dos últimos 4 anos, até que ponto a política monetária baseada quase exclusivamente na elevação da taxa de juros, Selic, tem sido eficaz para combater a inflação brasileira? Ela não é eficaz, porque, como eu comentei com vocês, o núcleo da inflação brasileira é preço administrado. Aí aumentar a taxa de juros não adianta nada. E por que eles sempre mantêm alta? Só para nos Porque tu ferrar? tem 25 mil famílias que são um grande grupo de interesse e de pressão no Congresso Nacional. A resposta é da economia política, tá? É claro, para mim é claro, tá? Isso tem a ver com aquela coisa que o senhor falou, que se o cara tem 1 milhão, ele aplica para deixar render, né, os rentistas, e fica de pantufa em casa, né? Oh, yeah. Eu me lembrei da musiquinha do, acho que o Barão Vermelho, né? Como é que é? Vou dormir de meias para virar burguês. Isso. Essa coisa, assim, quem não trabalha é o rico. Entendeu? Tá. É isso que é incrível que eles conseguem distorcer, tá? Parece assim que o sujeito é pobre porque não trabalha, o que não é verdade. Tá? Tá, então a última agora, setor externo. O encarecimento dos insumos essenciais, como fertilizantes e defensivos no mercado internacional, expõe uma grave vulnerabilidade na estrutura produtiva brasileira. Mesmo com um alto volume e rentabilidade das exportações de commodities, como a soja, em que medida a nossa dependência de importações de média e alta complexidade tecnológica para sustentar esse próprio agronegócio ameaça estruturalmente o saldo da nossa balança de pagamentos no longo prazo? Tá, não, é que assim, ó, importação de média e alta complexidade tecnológica não é fertilizante defensivo, tá? Acho que são duas questões ali, tá? O fato que a gente aprofundou a nossa dependência e nossa inserção subordinada no mercado internacional, vendendo commodities e importando bens industrializados, ameaça estruturalmente a balança de pagamentos. Ponto. Tá? A outra coisa que ameaça a nossa balança de pagamentos é o pagamento de royalties, tá? E as transferências de investimentos financeiros para fora do Brasil. Porque uma parte importante dos investidores hoje no Brasil, eles entram para comprar título do governo, comprar papel, tá? Então, o problema é que isso, como a participação deles no mercado de títulos é muito grande, qualquer movimento que eles façam desestabiliza a nossa balança de pagamentos. Então, isso é um problema, tá? Assim, a coisa não está tão séria porque a moeda de pagamento internacional está mudando do dólar para o yuan, né? Então, cada vez mais os nossos compromissos são em moeda chinesa e menos em moeda americana, tá? Isso dá um certo alívio, tá? Assim, mas não tem dúvida que estruturalmente, a longo prazo, a balança de pagamentos está comprometida, tá? A outra questão, né? Dos fertilizantes defensivos, por exemplo, o aumento do mercado internacional, isso a gente consegue repassar. Porque como a gente vende soja, bom, tu repassa para o preço da soja, tá? Tu repassa para o preço do milho. Então, na verdade, o que a gente está assistindo no comércio internacional com as guerras, né? E ela vai piorar, tá? É uma inflação em nível mundial, tá? E aí é uma inflação de custos, né? Porque basicamente o custo de operar tem ficado mais caro, assim, não só o frete, né? Mas as próprias restrições de disponibilidade de matérias-primas, tá? Mas isso a gente repassa. Eu acho que o nosso problema não está no aumento do preço de fertilizante defensivo ou coisa assim, porque isso, como a gente importa para exportar, tá? A gente mantém um saldo positivo aí. O problema é a gente importar bens tecnológicos e pagar com soja. Aí isso sim, tá? Os bens tecnológicos tendem a ficar mais caros, né, com a guerra do que os bens agrícolas, né? Inclusive porque tem uma tragédia acontecendo para nós, que é a China conseguiu desenvolver variedades de soja para crescer no seu território, tá?
aí a gente tem que segurar no puta merda, tá? Porque aí sim vai vir crise de balanço de pagamentos, tá? Mas eles, deserto de Gobi, Mongólia Interior, dê uma pesquisada depois, tá? Variedades de soja que a China está desenvolvendo para plantar no deserto, tá? Estamos ferrados, tá? Mas aí, ferrado quem, né? Ferrado é o nosso balanço de pagamentos, tá? Porque aí a gente não consegue sustentar a importação de bens industrializados. Fechou de novo. Oi, fechou as perguntas, professor. Eu queria perguntar assim, ó, a gente falou, na verdade, assim, ó, as perguntas foram elaboradas com a turma, né? Então, por exemplo, acho que uma delas a gente perguntou, estava muito no início lá da taxação dos Estados Unidos, então tinha mais medo, né? Agora já se desenvolveu diferente, né? Essa questão aí também de faltar fertilizantes para a nossa produção agrícola já se resolveu, não se resolveu, mas já se encaminhou diferente, né? Mas eu queria perguntar do BRICS, né? Em algum momento parecia que ele tinha uma relevância maior e estava, né, juntando ali que tinha, e agora parece que sumiu, porque tinha assim, a impressão que eu tinha assim, o Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, parecia que tinha um peso, e agora parece que ficou só a China. E parece que enfraqueceu o BRICS como. Parecia que era quase uma associação, né? Mais equânime. É que o BRICS, assim, não sei, o Paulo Nogueira Batista, ele deu uma palestra na URGS agora em abril, eu acho, início de abril, e ele foi um dos primeiros diretores do Banco do BRICS, né, do NEBRICS, né? E assim, né, o BRICS, ele é um consórcio, assim, né, que reúne interesses muito diferentes, né, que não tem uma verdadeira atuação multipolar do comércio, por exemplo, em áreas estratégicas, né? Ele tem mais a ver assim com uma agenda multilateral que está em disputa, né? E também tem, por exemplo, e os Estados Unidos, por exemplo, tem enfraquecido o BRICS, né? Por exemplo, criando tensões com a Índia, com a China, que já existiam também, né? Então também não é só os Estados Unidos, né? Porque é um grupo muito heterogêneo de países, né? Eu acho, assim, minha visão particular, tá? Que o Brasil devia era dar mais atenção para os seus vizinhos, tá? Quem é que vai... Eu me lembro do professor Pedro Fonseca, né? Quem é que vai comprar geladeira brasileira? Entendeu? Quem é que vai comprar fogão brasileiro? Esse tipo de coisa, tá? A nossa linha branca, a gente foi bons exportadores de linha branca, né? Tem que vender para a Argentina, para o Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, vender para a África, tá? A gente não vai, né? Só que assim, para isso a gente tem que ter uma política industrial, tem que ter uma taxa de juros civilizada, né? Tem que ter um sistema político que não beneficie só o interesse particular, né? Então, sorry, gente, mas, mas a notícia é triste, tá? Acho que o BRICS não nos salva, tá? É que assim, se a gente não quiser, se não for por nós, ninguém nos salva, entendeu? Tá? Depois a gente continua, tá?